Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso encontro, que seja abençoado, iluminado por todos que nos assistem, né? Vamos nos entregar na mão de Jesus por alguns minutinhos, orar e meditar com Ele, agradecendo por esta oportunidade que nos dá de podermos orar, meditar com Ele e levar um pouco do nosso amor e do nosso carinho a todos nós, irmãos, que estamos neste momento em um único pensamento de amor e paz. Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossos corações e em nossas mentes, orar e meditar com Ele. Muito bom, né? Vamos externar o nosso carinho também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está junto de nós neste momento, nos amparando e nos trazendo para nós o conforto e a cura para todas as nossas necessidades. Que a paz de Jesus abençoe e ilumine esta equipe maravilhosa. Jesus os ilumine e os fortaleça cada vez mais, né? Muito bem. Nós estamos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós temos o subitem com o título de Observai os pássaros do céu. São os itens 6, 7 e 8. O item 6 nos traz seguintes informações. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso, eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura, a altura de um côvado? Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas as coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade.
Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Item 7. Estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. E se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do estado primitivo, e se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pôde ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar. E mesmo com as leis da natureza, Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6, e capítulo 25, número 2. Não se deve, pois, ver nestas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda, por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo, frequentemente, e é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. Item 8. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para que ele e para os outros, mas se come essas sementes sozinho e as esbanja deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo, se aguarda em seu celeiro. Os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis o tesouro na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Capítulo 16, número 7 e seguintes. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é tarefa do Espiritismo. Muito bom.
mas o nosso irmão Davidson vai nos trazer mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, no Evangelho percebe-se algumas vezes analogias com a natureza. Nós, na fase em que nos encontramos, nos preocupamos, e tem sentido, com as coisas materiais, enquanto que a natureza fica lá tranquila, fica relaxada. Para relembrar Leon Denis, com outras palavras, sempre lembrando, Leon Denis, ele foi um escritor, pesquisador, palestrante espírita, ainda no século XIX, ele nasceu em 1927, ele nasceu em 1846. Ele desencarnou no início do século XX, tá, 1927, e palestrante espírita, já no século XIX, portanto, contemporâneo de Allan Kardec, autodidata, ele teve um contato com a doutrina espírita aos 18 anos, por meio da leitura do livro Dos Espíritos, de Allan Kardec. Dá para imaginar, hein? E segundo Leon Denis, nós já passamos pela fase mineral, pela fase vegetal, pela fase animal, e agora nós estamos no processo evolutivo na fase hominal, desenvolvendo, logicamente, as inteligências intelectuais e morais. Portanto, é uma fase onde o trabalho tem um papel importantíssimo nesses desenvolvimentos. A desigualdade econômica entre as pessoas faz parte. Faz parte, vai falar, mas como? Faz parte. Vejamos, se pegamos todos os bens dos brasileiros, vamos pegar primeiro só no Brasil, juntarmos todos os bens e distribuirmos igualmente entre todos, cá entre nós, num curto espaço de tempo, teremos a desigualdade novamente, considerando que não são todos que evitam de gastar à toa. Não são todos que economizam. Não são todos que são empreendedores, que têm a coragem de gerar negócios, gerar empregos e multiplicar o seu patrimônio. Lá na parábola dos talentos, por exemplo. Não são todos saudáveis. Alguns que aprontaram muito, abusaram podemos dizer, abusaram dos vícios em vidas anteriores, beberam todas, enfim, consumiram drogas, vem com os órgãos danificados, né? Então tem que gastar com os médicos, medicamentos, aquela coisa toda, né? Tudo é o passadão cobrando. E não são todos que gostam de trabalhar. Não são. E não são todos, com aproximadamente aí, que tem aí 170 reencarnações e assim por diante. Tem muitos espíritos com poucas reencarnações. Então, pensar numa igualdade, hoje, não é fácil. Não é muito complexo. Isso tem a ver com cobranças do passado e muitos milionários de vidas anteriores, que se perderam na luxúria, pedem para vir na pobreza. Então é importante ter em países pobres, pedem na erraticidade, é importante para ele conhecer o outro lado da moeda. Agora, devido a isso, surgem as diferenças sociais. E elas são maravilhosas, porque elas passam recados. Vamos prestar atenção, vamos lá. Pesquisa feita nos Estados Unidos comprovou que a maioria dos milionários não veio do empreendedorismo, se tornar empresário, nem de grandes salários. É da cultura americana poupar. Teve um caso que me chamou a atenção, lendo um livro específico sobre isso, que o camarada era simplesmente, nos Estados Unidos, um frentista de posto. E ele manteve uma vida simples e foi guardando, aplicando. E quando ele morreu, descobriram que ele tinha 3 milhões de dólares. Era um milionário. E ninguém dava o devido moral, no bom sentido.
Eu digo nesse sentido, hein, devido moral, porque lá o americano ele é muito materialista, está mudando, mas, enfim, ele faz comparações. Em algumas cidades brasileiras, principalmente eu posso falar dos polos calçadistas, que eu tive alguma experiência, o empreendedor, aquele que vai estar se tornando empresário, ele começa fazendo no fundo da casa dele sapatos. Aí ele vai crescendo as vendas, de repente ele está com um barracão, ganhando muito dinheiro, tá? E é dito lá que, nessas cidades, que a maioria compra uma picape, compra um rancho para fazer churrasco no final de semana, festas, e aí acaba se perdendo nas luxúrias, que eu não vou entrar no campo, tá? E acaba voltando a estaca zero. É muito comum, lógico que as mudanças vão surgindo, mas é muito comum ocorrer isto. Tanto é que o pessoal que ganha na loteria se perde, né? Num curto espaço de tempo volta na estaca zero. Entre as maiores, podemos dizer, pesquisas da internet, isso aí está uma pesquisa da internet muito interessante. Existe uma dúvida que deixa todo mundo muito confuso e com razão. Vocês vão entender. A perguntinha que o americano adora fazer. Quem é o ator mais rico do mundo? Os primeiros nomes que vêm à nossa mente, à nossa cabeça, é claro que são aqueles que a gente, os mais famosos, que a gente julga, tipo Tom Cruise, Adam Sandler, Robert De Niro, Nicole Kidman, né, que fez lá, enfim, um filme maravilhoso. Vários filmes. Angelina Jolie, casada com Brad Pitt, o próprio Brad Pitt, mas acreditem, nenhum desses astros ultrapassam uma artista que raramente foi protagonista, ela é desconhecida, ela podemos dizer que conseguiu muitos créditos como coadjuvante, é aquela pessoa que parece lá secundária. Agora, o nome dela vocês não conhecem. Jamie Gertz. Jamie Gertz. É uma notícia recente e surpreendeu todo mundo de Hollywood. Possivelmente agora vai ser convidado para fazer filmes principais. Tudo leva a crer que ela aplicou, investiu em negócios, gerou benefícios, tudo leva a crer. Não divulgaram, com certeza em breve, na próxima semana, porque é uma notícia recente, é de ontem, desses dias aí atrás. Tudo leva a crer que ela caminhou com os pés no chão. Tomara a Deus ela tenha gerado benefícios e empregos. Nós precisamos de pessoas que geram empregos. O Estado não gera empregos. O Estado não gera, muito pelo contrário. Tá? Ele gera aquele funcionalismo, mas que gastam. Enfim, eu não vou entrar nesse campo. Nós somos de gente que gera riqueza. O Estado não gera. O Estado gasta, e por sinal não gasta bem, mas não quero entrar nesse campo. Vocês sabem que não gasta bem. É visível, não é só no Brasil, em todo lugar. Tem aí os desperdícios. Olha, mas voltando para cá. E devido às carências dessas classes mais pobres, surgem oportunidades para praticarmos a caridade. Através de exemplos como devemos proceder cuidando dos recursos. Quando eu falo recursos, não é só dinheiro, é o tempo, enfim, cuidados com o alimento, não tem desperdício. Bem como ajuda material. Exemplo, ver uma pessoa mexendo no lixo para se alimentar, toca no coração. Né? Então, abre muitas oportunidades para a gente ajudar. Também, esses itens do Evangelho, eles falam muito em focar no presente. Falam não, Jesus toca nesse presente. Não é fácil, pois os nossos avós, bisavós, que vieram aí de outros países, passaram muitas necessidades, inclusive na própria viagem, nos navios, com riscos de morrer, problemas de saúde. E, de maneira geral, eles vieram sem saber se eles teriam o que comer no final do dia ou até no dia seguinte. Então, é muito comum eles deixarem essa herança, esse legado para nós acumularmos. Esse receio foi nos passado. E, com isso, a gente acaba adquirindo um hábito de acumular com muito receio do futuro. Muito receio do futuro. E, portanto, é uma cultura da corrente familiar, de bisavô para avô, avô para pai, para filho. E nessa linha de raciocínio, nós temos que considerar os 3 grandes receios da comunidade, da humanidade. Medo de faltar, é natural. Medo
de ficar para trás, aí é questão de vaidade, de orgulho, aquela ilusão de competição e comparações. Se o vizinho compra um bem, um carro novo, mexe com todo o quarteirão, fica todo mundo ali, né, querendo também comprar um carro novo, aquela coisa toda. E também, olha, são 3 medos: de faltar, de não ficar para trás e de não ter atenção. A questão aí da autoestima, considerando muitas vezes falas de professores, falas da família, pessoas que não têm noção que a palavra tem poder e falam abobrinhas para os filhos, para os parentes, para as pessoas, sem ter noção. Então mexe com tudo isso. São os 3 receios: medo de faltar, de não ter atenção e medo de ficar para trás. Agora, é uma sociedade que discrimina, então ela mexe, é fantástico. Nós estamos num lugar maravilhoso, a vida mexe em todos os aspectos para a gente se desenvolver nas virtudes cristãs. Todos os aspectos. E está lá em Mateus, conforme foi lido: a cada dia basta o seu mal. Significa que nós estamos num planeta de prova e expiação. A gente repete praticamente toda semana: aqui não é o paraíso. Esperar o paraíso aqui é uma ilusão. E cabe a nós, como espírita, nos empenharmos para compreender essas situações que testam a gente e que muitas vezes possibilita a gente pagar débitos de vidas anteriores. E nós temos que, nós como espírita, tirarmos o máximo proveito. O máximo é o máximo, não é o mínimo. Visando aprender, a alma aprender, curar a nossa alma e a nossa alma se libertar. Alguém pode pensar: mas só isto? Está resumindo muito a vida. Não, pois isso é muito. Se você não considerar que isso é muito, na boa, o risco, não estou dizendo que estejam correndo, o risco de você estar sendo manipulado e ter abraçado alguma ilusão é muito grande. E também, conforme o texto foi lido, dá a impressão que Jesus sugere um determinado comodismo, mas não! Muito pelo contrário, Jesus está trabalhando nesse momento. Não tem sentido ele sugerir isso. Ele sugere, sim, um combate, sabe a quê? A ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo! Mais ansioso, segundo a Organização Mundial da Saúde. A ansiedade é uma reação normal a qualquer tipo de ameaça e estresse que ocorra. A ansiedade normal, equilibrada, que é necessário, tem a ansiedade normal, ela tem a sua raiz no medo e desempenha um papel importantíssimo na nossa sobrevivência. Quando uma pessoa se vê perante uma situação perigosa, a ansiedade desencadeia uma resposta de luta ou fuga. E tem gente que fica parado. Eu colocaria mais esse item, né? Ficar ali parado. E qual é o maior causador da ansiedade? Incerteza e imprevisibilidade, aquilo que a gente não consegue prever. E isso acompanhado de pessimismo. O pessimismo é uma frequência baixa, portanto, você se afasta de Deus. Em resumo, é um excesso de futuro. O texto, essa passagem, está muito clara. Cuidado com esse excesso de futuro. Excesso de medo gera fobia, pode gera estagnação, gera paralisia. Em outras palavras, é no presente que a vida acontece. É no presente. Vamos acordar, é no presente. É isso aqui, ó. A vida é isso aqui. Essa que é a vida verdadeira. É necessário, lógico, considerar sempre o equilíbrio, pois todo excesso, nós já comentamos várias vezes, é veneno. Preocupações exageradas geram desequilíbrios mentais. Vamos imaginar, já falamos disso algumas vezes, uma pessoa que passa 40% do seu dia preocupada com o futuro. A maior parte de nós o medimos, mas tem gente que passa 40% do dia sem vida, porque no futuro só tem imaginação, não tem vida ainda. Você tem que planejar o futuro, mas menos tempo. Ok? E vamos supor que essa mesma pessoa, adoro falar isso, porque
a gente percebe as pessoas caindo sempre na mesmice, que passa também 40% remoendo o passadão, geralmente notícias negativas, nunca positivas, nunca situações positivas. Por quê? Porque a negatividade está dentro dela. Então, passa 40% remoendo o passadão, mas no passado já teve vida, só tem recordações. Então, somando 40% do futuro e 40% do passado, 80% esta pessoa passa sem vida. É uma morta-viva. É uma morta-viva. Ah, mas eu quero ser feliz. Não vai conseguir ser feliz. Vai gerar desequilíbrio. Não é fácil, mas para estar no bem, na positividade, tem que fazer esforço. Quem te ensinou que ia cair do céu? Quem te ensinou isso? Da onde vem isso? Alguma ilusão foi plantada aí, não sei porquê. Tem aí promessas de tudo lá, então tem que desconfiar. Ou vamos acordar. Então, olha, é bem claro que a gente tem que se esforçar, respeitando as leis do trabalho e do progresso, conforme é mencionado nos materiais espíritas, bem como fé, esperança, caridade, otimismo. Respeitando esses princípios, nunca faltará. Olha, trabalho, progresso, fé, esperança, caridade. Quando se esforça no caminho do bem, nós já comentamos isso várias vezes, mas temos que refrescar sempre a memória, que hoje tem muitas distrações, enfim. Quando você se esforça para estar no caminho do bem, a espiritualidade superior auxilia, porque sente firmeza, fala, vamos investir, esse irmão não está de brincadeira. Isso é uma lei de Deus. E aqui de imediato, conforme o Dankmar foi lendo o texto, nos faz lembrar do seu Paiva. É uma história que nós já comentamos. Na época, a instituição do seu Paiva em Bauru, que cuida de crianças abandonadas, idosos, eu não sei como é que está hoje, tá? E na época, a fundação, vamos chamar a fundação do senhor Paiva, aqui de Bauru, interior de São Paulo, tinha muitas residências que eram doadas pelos espíritas da cidade de Bauru, deixavam como herança, cujos aluguéis ajudavam a manter a casa. Essas casas tinham inquilinos que pagavam aluguéis, o aluguel ajudava a manter as crianças abandonadas, os idosos, tinha até um hospital psiquiátrico na época. E alguns inquilinos, aproveitando a bondade do senhor Paiva, deixaram de pagar aluguel. Fala, ele é bonzinho, morou? E deixaram de pagar enfim, não vou entrar nessa questão. Um advogado falou, seu Paiva, vamos processar essa turma. Olha aí quanto está deixando de entrar, seu Paiva. Virou para ele, para o advogado, falou, não mexe com isso não, irmão. Esse pessoal, para estar fazendo isto, eles devem ter poucas reencarnações. Vai gerar aí energias negativas. Fica tranquilo que nada vai faltar. E não faltava. Momentos antes de fechar o mês, chegavam os recursos, nunca faltou nada, pelo que eu saiba, naquela época. Portanto, o Pai Celestial alimentava essa instituição do seu Paiva, que tinha muito esforço ali dentro. Tinha esforço. Porque Deus provê circunstâncias para nos sustentarmos materialmente, mentalmente e espiritualmente. Ele provê. Nós temos que prestar atenção. Se ele provê toda a natureza, os pássaros, que aqui nós estamos citando dos pássaros, olhar, observar os pássaros, aqui como por exemplo, ele também provê. Ele combate todo tipo de excesso e o consumismo atual que levou ao excesso praticamente de tudo, bem como do acúmulo de riquezas. Está lá no livro dos Espíritos, que somente o necessário é útil. Nessa linha de raciocínio, eu vou deixar uma perguntinha aqui. Vocês já olharam para o céu e viram algum pássaro obeso? Um pássaro gordinho? Não. Eles só se alimentam do necessário. Só do necessário. Só buscam comer quando tem fome. Agora, gato e cachorro domesticados,
que estão ali na convivência com os humanos, eu já vi de montão, muitos gatos e cachorros gordinhos. Você vê até com dificuldade para andar. Estou lembrando de um gato de uma amiga minha. Eu falei, olha, maneira aí, pô, dá. Com o maior respeito. Lógico, aqui todos nós temos aí o nosso DNA. Quem já tem uma tendência de ser gordinho, obeso, é o DNA, nós temos que respeitar. Por favor, com o maior respeito, não interprete mal. Eu tenho um amigo que, por mais que ele coma pouco, ele já é um projeto de Deus para com ele, não é verdade? Agora, para alguns países primeiro mundo, a obesidade é um grande problema. Alguns estudos comprovam que os mexicanos se tornaram os campeões. Eles estão comendo muitos alimentos processados. É a primeira vez que o México assume o primeiro lugar no mundo. 32,8% dos obesos estão obesos no México. Nos Estados Unidos, 31,8%. Já pensou? São obesos, não são pessoas que nasceram naturalmente. São pessoas que estão comendo demais, comendo sem ter fome. E aí, lógico, aí tem a Samoa, no Pacífico, que é praticamente uma ilha, né? É uma ilha, é um país, uma ilha. A taxa de sobrepeso lá é de 95%. Apenas 5% são magros. 95% são todos bem gordos, bem gordos. Aí tem ali um pecado nesse arquipélago, que é considerado o arquipélago mais gordo do mundo. Portanto, a gente sabe que se não é natural, a pessoa já veio gordinha, é provocado, surgem doenças crônicas, hipertensão, diabetes, a gente conhece doenças hepáticas. Agora, vamos lá, é meio comum aqui no Brasil aquela churrascada de domingo, que as pessoas começam comendo ali num determinado horário de manhã e vai até altas horas, comendo e bebendo. Que abuso, né? É lógico, nós trabalhamos para adquirir as coisas e, devido aos estímulos, às novas necessidades do consumismo, novas, que vêm aí das mídias, sempre estimulando, sempre tem uma furadeira mais, sempre tem um aspirador, sempre tem alguma coisa mais moderninho. Celular, uma pressão para trocar o celular. Os meus amigos, pô, você não vai trocar o celular? Eu falo, não. Enfim, mas vejam bem, essas pessoas que estão aí no consumismo procuram trabalhar cada vez mais. E muitas vezes adquirem bens, algumas vezes, sem ter o dinheiro para pagar, e entram naquelas prestações, naquele endividamento. Aí a preocupação é se vai conseguir pagar aquela prestação e sofre com antecedência, gerando o quê? Ansiedade. E também ocorre de adquirir bens para mostrar para os outros. Olha, eu estou com um carro novo, tal, né, morou? Eu estou lembrando de um rapaz em Minas que adquiriu aqui uma franquia de locação de veículos em Bauru. Tive a oportunidade de conhecê-lo e ele falou, o que acontece com Bauru? Um dos principais clientes meus são os bauruenses, que no final de semana alugam um carro para poder se exibir. E ele pegou no pé, um mineiro, ele falou, nunca vi um negócio desse. Ele tinha algumas unidades aí da franquia mineira, lá, não vou entrar em detalhes, e então tinha jogada de exibicionismo, né? Sim, é compreensível, não estou aqui julgando, eu só estou comentando, né? Mas é uma ação estranha. Por outro lado, aquele que está concentrado em acumular, né? Gerar empregos, por favor, despende muita energia. Ele gasta muita energia em trabalhar visando acumular. E acaba esquecendo de cumprir o que ele prometeu na erraticidade. Tudo bem? Olha, eu costumo conversar com amigos que têm emprego, eu falo, olha, a tua missão é gerar empregos. Tem um lá que falou, olha, eu já posso parar. Eu falo, não. Se parar, teu negócio vai fechar, vai gerar emprego. Tua responsabilidade são com os colaboradores, os funcionários. Não é fácil ser empresário. Tem que abraçar. E nessa linha de raciocínio, vai imaginar um irmão que na erraticidade pede para vir muito rico
visando socorrer o próximo. Ó, me manda com riqueza que eu quero dar muita gente. E chega aqui, se encanta com os benefícios da riqueza, as badalações da sociedade, e acaba não cumprindo a sua missão. Eu já comentei uma vez o tal do Amador Aguiar, que fundou o Bradesco, que andava sem meia, com um fusquinha lá em Osasco, os colaboradores tinham carros sofisticados, funcionários do Bradesco, e o Amador Aguiar, a jogada dele era trabalhar e igreja. Trabalhar e igreja. Comentei aqui, só vou comentar, conheci o garçom dele, um dos garçons, possivelmente, lá da Cidade de Deus. Olha, quem coloca toda uma matriz do Bradesco, chamando Cidade de Deus, dá para imaginar. E esse rapaz eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, já um senhor, e ele vira, eu gosto de contar essa história repetitivamente, ele vira para o doutor Amador Aguiar, trabalhando, e falou: doutor Amador Aguiar, o que o senhor vai comer hoje? Porque ele não parava para almoçar. O doutor Amador Aguiar virou e falou: olha, o mesmo de ontem. Mas, doutor Amador, já é o 14º dia que o senhor está pedindo para eu repetir o dia de ontem. Ele falou: mas e daí? Mas eu desço, o senhor não quer mudar? Falei: o que eu comi ontem? Arroz com brócolis. Por favor, arroz com brócolis. Aí a gente vê muitas vezes a esposa, maridões, aí cheio de frescuras. Ah, eu não gostei. Criança, eu não gostei. Ah, meu Deus do céu. Bom, reforçando na questão do ter, geralmente o apego está presente. Você se apega. E o apego gera o tal do medo de perder, olha o medo, tá? Que por sua vez gera o estresse. Por isso, quando alguém está estressado, ele está com medo de perder algo porque está apegado. Simples de tudo. Também é quase comum em reuniões de esclarecimentos espíritas aparecer aquele espírito, aquela pessoa desencarnada, apegada a uma propriedade, uma fazenda, uma chácara, uma residência, reclamando que invadiram a propriedade dele. E continuam por anos ali ligados. Até que vai sendo esclarecido, eles ficam ali apegados a algo perecível, que é a matéria, o imóvel. E Jesus deixa claro em várias passagens para nós priorizarmos o espiritual sobre o material. O material é importante, considerando que o material é perecível, mas focar muito mais no espiritual. O apóstolo Paulo sugere focar, em outras palavras, no que é permanente, que vai permanecer, que são aumentar a fé, aumentar, tá? Porque tudo isso nós estamos aqui para evoluir. Aumentar a esperança e aumentar a caridade. Principalmente no período, nós já estamos aí no meio do Apocalipse, só não percebe quem não quer. Dá uma olhadinha para os Estados Unidos, o que aconteceu. Alguns artistas, enfim, se manifestando que deveriam ter acertado aquele tiro no futuro candidato. Eu falo: meu Deus, é Apocalipse, não é possível. Não é possível. As pessoas públicas de manifestar isso abertamente. O que está acontecendo com o mundo? Meu Deus, eu falo: meu Deus, o que está... Aí estamos no meio, eu não tenho dúvida. Sempre é bom lembrar a importância de aprender, curar e se libertar. O homem insaciável, ele foi muito bem comentado, um texto maravilhoso de Allan Kardec. O homem insaciável nos seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. Não se contenta. O necessário não lhe basta. Ele quer o supérfluo. E a providência, então, lá em cima, o deixa entregue a si mesmo. Respeita o livre-arbítrio. E com isso, frequentemente, ele se torna infeliz e por culpa sua, por não ter ouvido a voz da consciência. Esse tipo de equívoco é muito comum. Não ocorre apenas junto ao indivíduo, mas também junto à família, junto à cidades riquíssimas, que poderiam estar ajudando de alguma forma, distritos, estados. Aqui no Brasil ocorre muito, né? Os estados do Sul ajudam, os estados do Norte, Nordeste, Sul e Sudeste ajudam, mantém praticamente. Aqui ocorre, mas isso forçosamente, se deixasse
da livre e espontânea vontade, e não sei se ocorreria isso. E Jesus trouxe esse conteúdo orientativo há mais de 2000 anos. E até hoje percebemos a comunidade vacilando. Não era para a gente ter fome, violência, guerra e medo nos dias atuais, não era. E a saída está na caridade, que é o amor em movimento. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. E o Brasil tem uma missão muito nobre para disseminar isso. E os tesouros na terra, foi muito bem comentado, são perecíveis. Nós não vamos levar nada daqui. Nada. E a missão do Espiritismo é exatamente levar essa consciência num trabalho de formiguinha, no seu trabalho, no vizinho. E aí eu tenho que trazer, para finalizar, o texto do Chico Xavier, Supérfluo e Necessário. Olha que texto maravilhoso. Olha o que ele diz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida muito mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais educados, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz mais bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar, poder andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. O apóstolo Paulo diz em sua epístola aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, ele estava preso em Roma. Em torno dele o ambiente era doloroso demais da conta. Guardiões, os soldados desalmados, tratando mal dele. Pragas e palavrões mandavam em cima dele. Nem sempre o pão vinha à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Esse texto foi tirado do livro Momentos com Chico Xavier, do Adelino da Silveira. Fica aqui o recado. Cá entre nós, todos nós aqui temos o necessário ou não? Fica esta pergunta, não é bem um recado, é uma pergunta, é um questionamento. Nós temos o necessário ou não? Que Deus abençoe todos e que tenhamos uma extraordinária semana dentro intensamente no cristianismo, com a graça de Deus. Obrigado, Davidson, pelas palavras, pelas orientações. Muito bem. Vamos dar continuidade, então. Vamos acolher a mensagem do Dr. Deolindo através do André. André, por favor. Sim. Boa noite a todos. Então, vou pedir, assim que todos, nesse momento, busquemos o essencial para nós. O essencial do qual estará a nos alimentar espiritualmente, através dos ensinamentos que nos mostraram claramente que não temos nós a necessidade de extravasar nas buscas da qual assim nos acometemos para o bem-estar da vida material, querendo acumular riquezas e mais riquezas. Onde isto, até certo ponto, é algo ainda natural na condição do ser que está em prova e em expiação, porque ele vive intensamente
a sua vida material. Ele se preocupa demasiadamente com o seu futuro estável, de uma forma social, mas principalmente estável de uma forma financeira, procurando angariar bens, da qual assim sacia e muito a sua condição ainda de animal, da qual assim se encontra, porque busca nas coisas materiais o seu ponto de equilíbrio e de tranquilidade. Ótimo. Mas o texto nos mostra claramente que o necessário é o ideal. Lógico, o necessário, ele é vulnerável, porque cada um necessita de algo diferente. Mas a ganância se faz presente. E nós vemos que o sentido da ganância traz muitos desequilíbrios no ser. Basta ver quantos perdem valores pequenos, médios ou grandes por causa da ganância, onde olha tudo sendo sempre como oportunidade de se beneficiar perante o próximo, ou seja, queremos sempre levar vantagens e acabam sendo enganados por seres das quais carregam consigo a mentira e a facilidade de assim ludibriar o seu próximo de forma muito convincente. E depois aquele da qual tanta vantagem queria tirar se sente frustrado, muitas das vezes cai em sofrimento, em desespero, em desânimo, em revolta interior. Então temos que tomar muito cuidado no como nos posicionarmos perante a vida. O bem-estar é necessário. Agora, o esquecer de Deus é uma falha muito grande. O esquecer de se alimentar ou de buscar as suas riquezas morais e espirituais também se fazem necessárias para que um ponto de equilíbrio possa estar presente em nossa trajetória reencarnatória, porque reencarnamos com objetivos claros de refazer o mal da qual fizemos, ou de nos recuperar das falhas da qual nos acometemos em nossos passados presente ou distante, ressarcirmos perante o nosso próximo o mal que a eles fizemos e vice-versa, mas principalmente aprendermos nós que temos que seguir um caminho do progresso moral, do progresso espiritual, do angariar conhecimento e principalmente de despertar dentro de ti algo que tem que progredir e se multiplicar cada vez mais, como uma grande riqueza que o ser assim pode conquistar na sua trajetória de vida, que é aprender a amar. Amar a Deus, amar a si, amar ao seu próximo, porque assim estará aprendendo a respeitar o contexto da vida
da natureza e do próximo. Então, pensemos um pouco sobre esse ensinamento de hoje. Não deixemos que as perturbações mentais tomem conta de nós devido àquilo que, de forma excessiva, buscamos no acúmulo apenas das riquezas materiais. E se assim obtiver, ou se assim herdar, tenho consciência de algo. Responsabilidades Deus estará nos proporcionar. Principalmente em aprendermos a multiplicar, mas também a proporcionar ao seu próximo algo da qual assim possa se beneficiar da sua riqueza. Não em termos de doações ou de esmolas, não, proporcionando trabalho para que o ser se dignifique perante ele, cresça e possa levar o sustentáculo para os seus familiares. Então, em tudo tem uma responsabilidade, em tudo tem o dedo de Deus. E em tudo tem as nossas responsabilidades e as nossas obrigações, dos quais assim assumimos como espíritos, ainda no momento do nosso reencarne, porque traçamos junto a esses emissários divinos da luz aquilo da qual de mais importante se faz em nossa trajetória reencarnatória. Então, Pai amado, a Ti assim nós nos entregamos na noite de hoje, com esse ensinamento maravilhoso, da qual está vinculado a uma natureza tranquila, uma natureza normal do ser, para que assim então possamos usufruir de todos os seus fluidos, de todo o teu amor, de toda a tua paz. Possamos, Pai amado, nesse momento, alimentarmos do necessário para nossas células, nossas moléculas, nossa mente, nosso coração, encontrando assim aquilo da qual tanto buscamos, porque buscamos em Ti, primeiro, um fortalecimento interior, para que venha então o despertar da fé. E com a fé estejamos nós prontos a vencer as montanhas, dos quais ainda como obstáculos estão à nossa frente, que são as montanhas dos nossos corações, as nossas mentes, onde essas montanhas podemos dar as nomenclaturas, muitas das vezes de orgulho, de ódio, de vingança. Que assim tanto nos atrapalha e nem sequer nos apercebemos que muito pouco estamos a acumular das leis que vós nos deixastes, porque nos distanciamos demasiadamente delas. Então, Pai, que nesse instante também vós estejais presente junto a cada um de nós,
trazendo o bálsamo consolador. Sei eu que muitos estão a pedir por ti, por si e pelo próximo. Então, solicito que abram os vossos corações para assim receber o que Deus tem a nos oferecer. Entregue-se a Ele em oração. Entregue-se a Ele dentro de uma conversa franca, dizendo a Ele: ó Pai, a Ti eu vos imploro que perdoai ainda os meus pecados. Libertar-me dessas mazelas das quais faz com que, muitas das vezes, eu me torne um ser irritante, possessivo, agressivo. Ó Pai, me dê o despertar do amor sincero que tanto necessitamos. Ó Pai, me dê o despertar para que eu me conscientize de que eu não sou ser único e devo viver isolado do meu próximo, ignorando as suas necessidades. Não, Pai, me dê o despertar para que eu possa olhar com mais carinho para aquele da qual estende a mão ou que abre a sua boca, solicitando uma migalha de pão, um gole de água, uma palavra amiga, um sorriso, um estender de mão, ou até mesmo uma doação. Ó Pai, façai com que os meus olhos se tornem de uma forma mais amena. Não fique eu apenas a querer enxergar as deficiências alheias. Não, Pai, que possa eu olhar para aquele próximo como um irmão, a qual está indo um pouquinho menos evoluído do que eu, e precisa sempre de alguém ou de algo que possa dar aquele empurrão para que volte ao caminho da busca da sua luz. Ó Pai, assim vós nos rogamos por aqueles que estão perdidos nos vícios humanos, nos vícios espirituais. Ó Pai, vos rogo para aquelas famílias aonde nesse instante muita necessidade está a passar. Quantos pequeninos ainda na atualidade de hoje, Pai amado, século XXI, na qual nós nos encontramos, ainda pede por migalhas de pão para saciar a vossa fome, porque a sociedade não aprendeu ainda a dividir, a amar, porque olha apenas para si, olha apenas para o seu umbigo, esquecendo que existe algo assim a fazer para aqueles mais desprovidos dos bens, porque estão na sua prova, mas também têm a necessidade de ter aquele que poderá se estendê-lo a mão e levantá-lo novamente para uma nova caminhada que poderá proporcionar a eles um pouco mais do seu bem-estar, sem deixar com que então a revolta tome conta dos seus corações, a inquietação por assim se achar mais desprovido do que o próximo, esquecidos por Deus, não tomem conta dos seus sentimentos, porque sempre com ato de bondade e de amor terá aquele Filho de Deus que estará assim a despertá-los desta lei maravilhosa do amor, e sempre lembrando que Deus provém
a tudo aquilo que necessário se faz. Não faltará nunca o essencial, quando assim se compromete a buscar, mas também quando assim pode contar com o seu próximo, que já se reencontrou na sua trajetória e já conquistou o seu equilíbrio na vida material. Ó Pai amado, a Ti nós rogamos por tudo isto, para que isso se espalhe por este universo, por este mundo, e prove expiações que nós nos encontramos, Pai amado, principalmente nesse planeta, né, nesse país da qual nos encontramos, chamado Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Pai amado, para que assim o exemplo seja dado ao restante daqueles que ainda vivem as suas perturbações do passado de forma tão bruta que não consegue sequer dividir o que é Deus e o que é o homem. Então, nos entregamos a Jesus. Alimente-se nesse instante de tudo que o Pai tende a vos oferecer. Sintam a sua paz. Sintam o calor das suas mãos. Sintam a alegria no seu coração. Sintam a esperança a desabrochar lá no fundo da sua alma, para que daqui para frente nos posicionemos diferente em nossas vidas, como também com que nesse instante os incômodos do nosso corpo sejam eles assim aliviados através do alimento espiritual da qual essa equipe de Bezerra estará a depositar sobre cada um de vocês, sobre cada lar, da qual assim abra as suas portas para Deus. Então, em oração, por favor. Então, que essa luz do nosso divino e amado Mestre Jesus e essa paz que Deus, nosso Pai Celestial, oferece a cada um reine junto a todos vós. E assim seja. Obrigado. E assim seja. Nós que agradecemos, doutor Delindo, pela grande egrégora que formou de amor, de carinho, de cura, de luz a todos os nossos irmãos necessitados, em desequilíbrio, enfermos. Gratidão à equipe Dr. Bezerra de Menezes e a Dr. Deolindo, presente neste encontro, que Jesus os ilumine cada vez mais. Muito gratos por este amor e por este carinho que nos trouxe. Muito bem. Em agradecimento a este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, desses ensinamentos que nos abriu um pouco mais os olhos para
caminhos de retidão que precisamos tomar em nossas vidas, né? Muito obrigado, Senhor. E assim, pedimos a Jesus, nosso querido Mestre, que permita a prece de Cáritas ao nosso querido Pai. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bem. Aos irmãos que estão com as águas, eu diria que se recolham por mais pelo menos 10 minutos para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa concluir o atendimento de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos proporcione uma semana de grandes realizações, de felicidade e de paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Todos. todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos, até sábado. Obrigada, boa noite a todos. Muita paz. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa Até noite, sábado. fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.